Minha querida Ana Bock, que saudade! Como você tá linda, tá bem aí? Obrigado por vir aqui. Pode ativar seu microfone aí que eu quero te ouvir. Cadê a Ana Bock? Tô esperando. O Como, Marcão vai chegar daqui a pouco aqui, né? é, como você vai? Tudo bom? Tudo Nossa, bom? eu adorei acompanhar aqui o Florestan. Me lembrei de que quando eu era estudante, nos anos 70, entre 70 e 75, eu fui à casa do pai dele, Florestan Fernandes. Foi uma das coisas mais interessantes assim feitas na minha graduação, uma conversa assim informal, numa sala cheia de livros assim, que nós tivemos com o Florestan Fernandes. E, Que claro, eu bonito. conheci o Florestan Fernandes Júnior em toda a sua. Gosto muito dele como jornalista, como profissional, e acompanhei aqui com muito gosto. Florestan é um gentleman, né? Ele tem uma elegância É, e traz os temas aqui que também, além da elegância, com contundência. Olha, o Marcão chegou aqui, deixa eu colocar ele na tela. Marcos Ferreira, seja bem-vindo. Deixa eu apresentar aqui para vocês, para quem não conhece, Ana Bock. Ela é doutora em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora titular da mesma universidade. Marcos Ferreira, mestre em psicologia social pela Universidade de Brasília, doutor em psicologia social pela PUC de São Paulo também. Essa dupla maravilhosa. O que vocês estão aprontando? Vocês estão aprontando muitas coisas. Ô, Marcão, deixa eu celebrar você aqui, tudo bom? Deu saudações para o nosso público, por favor. Bom dia a todas e todos. O prazer estar com você aqui, Conde, ainda mais com a Ana Bock, o prazer é maior ainda. Fico muito contente com essa possibilidade. Maravilha, então sejam muito bem-vindos. Vocês aí que estão nos assistindo aqui já deram um like, vão participar desse bate-papo aqui, porque, Ana, eu quero que você fale um pouco dessa reunião que vocês fizeram no dia 27, criando um comitê de debate e enfrentamento à mini-reforma eleitoral, destacando a presença das mulheres negras na política. Dá um panorama para a gente dessa reunião e a gente vai desdobrar temas aqui na sequência. Ana Bock. Então, Conde, nós continuamos, como psicólogos e psicólogas, preocupadas com esse cenário nacional, onde medidas são tomadas, é, ou que sejam para despistar, que sejam para tirar o foco, né? Mas continuam sendo tomadas medidas que prejudicam parte da população e prejudicam essa parte, em geral, né, mulheres que são aí retirada a possibilidade dela ampliar o seu espaço no cenário político, são medidas que são feitas, que são tomadas ali, que não parecem tirar diretamente a mulher, porque mantém os 30% das mulheres, mas que vão driblando e vão permitindo que o financiamento que é dedicado à candidatura delas seja reduzido ou seja desviado, né? Você sabe que quando eu me candidatei, desviando aí um pouquinho, fazendo parênteses, quando eu me candidatei vice-governadora do Marinho, uma das decisões ali nossas com o Marinho, com a equipe, foi de que eu me dedicaria às candidaturas femininas, né? E foi uma experiência muito interessante. Marcos Ferreira, Cristina Silva trabalharam comigo, e nós fizemos assim um giro, né? Um giro das 11, um giro pelas candidaturas femininas. E era muito interessante. Né? A gente tinha desde as candidaturas das mulheres que se fortalecem em determinado lugar, porque lutam, e a população reconhece a luta delas, às vezes por uma questão do autismo, por uma questão específica, né? Mas que elas ganham força política pelo seu empenho. Então, há com certeza uma característica feminina nas candidaturas de empenho, de fidelidade assim à luta que as colocou ali, né? Então, nós nos preocupamos muito, nós somos uma categoria, as psicólogos, Bernardo Marcos Ferreira representar aí
um número, não, uns 10%, eu acho, da nossa categoria, nem sei se a gente tem tudo isso, mas acho que temos 10% de homens, nós somos 90% de mulheres. É muita coisa, né? É muita mulher que tem interesse em ver o espaço feminino na sociedade ampliado, garantido, né? E nós aliamos tudo isso à nossa luta pela democracia, que sempre se alia, se põe ao lado de tudo que reduz participação de algum segmento. E aí, no caso, o segmento negro, o segmento mais pobre, que se candidata, que constrói liderança, né? Mas que fica prejudicado por regras que são aprovadas de forma arbitrária, toque de caixa, brincando de fazer lei, né? Vamos falar sério, brincando de fazer lei. Perfeito, Ana Boca. Ô, Marcos, eu peço desculpas, eu inverti aqui a ordem, mas fica sendo esse primeiro bloquinho, vamos fazer um primeiro bloco aqui, só de preliminares, e aí, depois da sua fala agora, a gente entra com a questão do marco temporal que você postulou aqui como primeiro tema, e eu agradeço pela sua disciplina, pelo seu carinho aqui, quando a gente tem esses encontros. Agora, fala um pouquinho para a gente também sobre essa questão desse comitê, né, que vocês fizeram aí no dia 27. Conta um pouquinho, você participou, como é que foi? Então, nós somos muito cuidadosos nas iniciativas que nós tomamos, sempre tentando garantir que o espaço onde a gente pisa de forma mais segura seja o prioritário que nós chamamos para fazer a conversa. Então, houve uma iniciativa do Instituto Silvia Lane de convidar entidades, organizações da psicologia para a construção desse comitê, exatamente porque entendemos que não é um problema de um ou outro ator, é preciso que a gente reúna as forças, e começamos com a psicologia, queremos convidar outros atores para participar desse esforço que para nós é um esforço só, combater o ressurgimento do marco temporal e combater os danos que a mini-reforma está criando. Há coisas ali na mini-reforma que poderiam ser aprovadas, mas há absurdos, absurdos. Por exemplo, essa coisa de, se houver uma dobradinha entre uma mulher e um homem, o dinheiro ser da dobradinha, bom, vai ter muita situação, e como a gente já sabe que acontece, de o dinheiro que é destinado, um plus que é colocado para as candidaturas femininas, acabar convergindo para pagar as despesas da candidatura do homem. A rigor, Conde, as duas iniciativas juntas, tanto o marco temporal quanto a mini-reforma, eles beneficiam 1/4 da população brasileira, que são os homens brancos. Porque os outros 3/4 da população, 75% da população, perde direitos. Eles colocaram uma granada no bolso, como gostava de dizer aquele ministro da Fazenda anterior, eles colocaram uma granada no bolso tanto dos candidatos negros quanto das candidatas mulheres. O que dizer, então, das candidaturas das mulheres negras? Né? O que nós temos é uma redução de espaço. E é claro que a lei não fala que vai reduzir o espaço, que o projeto de lei que foi mandado para o Senado apreciar, ele diz assim, vai haver um mínimo de 20% de recursos para candidaturas negras que são ali no uso do fundo partidário nas campanhas. Mas nós tivemos muito mais candidaturas que isso. A gente sabe que a maior parte das vezes, quando se fala em mínimo, aquele mínimo já vira o máximo. Então, a tendência que todos os analistas trazem, interpretam, é de que haja uma redução de espaço para candidaturas de pessoas negras e está explícito um risco de perda para as candidaturas de mulheres. E qual é o problema? O problema é que houve uma multa de mais de 700 milhões de reais do TSE porque os partidos usaram o dinheiro de forma indevida. O dinheiro que era dedicado às mulheres, destinado às candidaturas femininas e destinado a candidaturas de pessoas negras. E não foi cumprido o que é a regra para cumprir com aquilo e houve multas. E se tenta fazer aí um projeto de lei para aliviar essas multas. Anistiar, né? Anistiar, exatamente. Aí o que acontece? Se quisessem só anistiar, escrevessem anistiar, mas não mudassem a regra para o futuro. Agora, o que nós não podemos tolerar é que o Congresso Nacional se coloque numa posição de
ficar criando leis para beneficiar os próprios parlamentares e os seus partidos. Importantíssima aqui essa denúncia que Ana Bock e Marcos Ferreira estão fazendo. Então, vamos partir, vamos falar do marco temporal, que está tudo interligado também, né? Inclusive, ontem, né? Foi ontem, anteontem, o Senado e a Câmara, o Congresso jogaram essa granada aí, e agora tem até uma informação que o Lula pode, o Jacques Wagner está dizendo que o Lula pode vetar parte desse projeto, não todo ele. Então é o seguinte, a gente vai voltar na questão da mini-reforma eleitoral mais adiante aqui, só está começando o nosso papo. Ana Bock, agora eu vou seguir aqui o roteiro bonitinho que o Marco Ferreira sugeriu, que é falar do ato de celebração pelo desfecho do marco temporal no STF, mas assim, aquela coisa, não dá nem para celebrar direito, né, Ana Bock? Se bem que parece que a iniciativa do Congresso é fadada ao fracasso. Quero te ouvir sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que comemorar, né? A gente tem que comemorar porque houve, né, uma vitória. Hoje a sociedade brasileira tem uma preocupação com essa questão. Era algo que falava marco temporal, né? Nós tivemos a intenção de fazer, algum tempo atrás, uma discussão sobre o marco temporal, tivemos dificuldades de buscar pessoas que pudessem, no campo da psicologia, ninguém, né? Quase ninguém. Hoje, nós temos um conjunto de psicólogas e psicólogos indígenas, né? E essa questão está posta para esse grupo hoje, e está posta para a psicologia, está entendida como uma questão que se refere à luta pela democracia, à luta pela valorização da nossa população, de todos os segmentos da nossa gente, né? Então, essa questão está colocada. E teve vitórias importantes. E claro que é importante você comemorar, às vezes você usa, né, a festa, você faz uma festa para comemorar uma coisa e fala, gente, agora eu quero avisar uma coisa. É mais ou menos isso que nós vamos fazer. Ô, gente, agora eu quero avisar uma coisa. Vamos estar alerta. Vocês perceberam que a questão é retomada, ela volta. O Florestan caracterizou aí a bancada ruralista, né, a pressão da bancada ruralista, o tamanho, né, da bancada ruralista, e que não tem nenhum cuidado, nenhuma vergonha, né, de defender propostas que massacram a nossa população indígena, que desrespeitam os direitos da nossa população indígena, né? Então, acho que, nesse sentido, a festa vale para lembrar que, para continuar em festa, é preciso muita luta, né? Naquele momento da aprovação, Marcos, já passando para você, houve ali, eles rejeitaram o marco temporal por 9-2, mas ficou a questão da indenização. Vocês chegaram a verificar essa questão, que inclusive o próprio STF, acho que ontem, também deliberou sobre isso, demarcando ali essa questão de indenizar ocupantes de terras de boa-fé e de outras questões que, porventura, precisariam ser investigadas, aquilo ser investigado depois da demarcação de terra para os indígenas. Marcos Ferreira, passo para você. Deixa eu abrir aqui o seu áudio. Obrigado, querido. Então, a questão de haver pessoas ali naquele espaço, no território indígena, hoje ocupando território indígena, ou territórios que precisam ser considerados territórios indígenas, e serem pessoas de boa-fé, claro, haverá muita gente. Mas a história desse território não é essa da boa-fé. A história desse território a gente precisa considerar que são 523 anos. Levou 523 anos para haver uma decisão nacional de garantia da terra dos povos indígenas. E por isso nós queríamos celebrar. E na hora que nós decidimos celebrar, nem estava na pauta ainda do Senado retomar imediatamente isso. Tinha vindo a lei da Câmara Federal, né, que é um problema. Nós temos que considerar hoje a Câmara Federal um problema, porque ela fez um projeto a toque de caixa desse assunto, mandou para o Senado.
Na hora que nós estávamos combinando fazer a celebração neste domingo, às 10 horas da manhã, um ato virtual nacional, nós ainda já tínhamos certeza que íamos celebrar e já íamos dizer, mas temos que tomar cuidado, porque isso pode ser retomado pelo parlamento. Então, e depois não tivemos nem tempo de fazer essa divulgação, porque antes da gente conseguir fazer o card para divulgar o convite para a celebração, já tinha o Senado a toque de caixa também, porque, você acredita, foi apreciado por uma comissão do Senado de manhã e à noite foi votado no Senado. Uma pressão estúpida sobre o presidente Pacheco, que era quem nós estávamos nos dirigindo para dizer ali, não coloquem apreciação, porque isso é um absurdo. E o conjunto dessas regras tem esse ataque a direitos de muita gente. Então, eu só queria pegar uma coisa que está sendo muito dita, Conde, que é essa questão de que haja uma tensão entre o Congresso e o STF. Na verdade, o Senado, que é quem tem poder para mexer no STF, para impugnar pessoas, retirar pessoas, fazer o impeachment de juízes, de ministros do STF, ele não tem uma tensão. Houve ali um discurso de tensão para criar um espírito de corpo dentro do Senado, para fazer aquilo que sempre foi feito. Você imagina, o cara que coordena a bancada ruralista é o Lupion. Então, vamos lá, vamos no Paraná ver o que esse nome Lupion significa nesse assunto. Lá no filme do Zelito Viana, Terra dos Índios, tem o depoimento do Cretan Ângelo, né, um cacique que está sentado assim na frente da casa dele, e aí a câmera mostra ao lado um pinheiral enorme, e ele fala assim, e nós queremos aquela terra ali. Se eu não estou enganado, ele fala, a família Slaviero pegou aquilo ali de nós, e nós queremos aquilo. E o Cretan diz assim, e eu sei que eu ainda vou morrer, porque eu quero garantir aquela terra para nós. Antes do lançamento do filme do Zelito, o Cretan estava morto. Então, é uma história de mortandade de lideranças indígenas. Em 2012, nós realizamos um grande evento nacional, a segunda Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, e para a abertura do evento, nós tivemos uma cacica que veio do Mato Grosso do Sul, cujo território estava cercado por fazendeiros, por gente armada por fazendeiros. E tinha fazendeiro que dizia na televisão, não, nós vamos resolver o problema dos índios. Esse problema da terra indígena nós vamos resolver, porque nós vamos acabar com todos os indígenas. Na televisão. Então, a história de uma truculência que o STF estava acabando com esse espaço de truculência. E aí o Senado, o Congresso, a Câmara, sob a liderança de Arthur Lira, e depois pressionando o Pacheco para botar logo em votação, eles estão retomando a truculência. Essa gente, Conde, não entendeu que as urnas disseram em 2022. Marcos Ferreira, olha só que tema contundente. O pessoal aqui está totalmente ligado no que vocês estão falando e estão querendo aproveitar a presença de vocês aqui para, inclusive, perguntar sobre outros temas. Olha, vou ler aqui os comentários no bate-papo. Deixa eu pedir licença aqui para vocês. A Júnia Lage está dizendo aqui, tem notícias do nosso Lula? Olha, acabei de procurar, por enquanto não, já tinha dito que a assessoria do Lula preferiu não dar parciais, né, para não gerar tanta ansiedade, e que no final da tarde ou começo da noite eles vão dar uma coletiva, o médico Roberto Calil vai dar uma coletiva para dizer como é que foi a cirurgia do presidente Lula. Fernando Bai, todos os rios monitorados apresentam níveis de faixa de normalidade para o período do ano, exceto o Rio Madeira, na estação de Porto Velho, que tem níveis abaixo do normal para este período de setembro. Eu estava conversando aqui obrigado, viu, Fernando Bai, com o Florestan Fernandes, ele diz ainda, exceto Luiz Vieira, o tema clima é lamentável. Júnia Lage, Conde, mostra a animação que o Pandora Studio fez. Não sei que animação é essa, daqui a pouco eu vou ler tanta coisa que passa pela minha cabeça. Vou checar que animação é essa que você está falando. Daniele Marques Vieira, Lupion é estirpe dos coronéis. Elisângela Azevedo, psicólogos e neurocientistas humanistas, para comentarem sobre a liberação das drogas e aborto. Eles querem que vocês comentem isso também. Eu vou deixar um espacinho para vocês falarem sobre isso, mas eu vou passar para a Ana no seguinte, Ana, 3/4 da população, né, estão sofrendo perdas de direitos com o comportamento
da Câmara. A gente acabou de ver uma pesquisa Quest que a Câmara é a segunda instituição que sofre com descredibilização da população brasileira, está no alto dos 92%, se não me engano. Fala um pouquinho sobre isso e do trabalho de vocês nesse sentido. Ana Bock. A desconfiança em relação ao Congresso Nacional é 88%. E maior que isso é 94% dos partidos políticos, né? Sabe, tem um livro do Marco Aurélio Nogueira, não muito novo, Em Defesa da Política, mas bem interessante, onde ele fala da necessidade de nós fazermos a defesa da política. E classifica tipos de política. Então, você tem a política dos politiqueiros, a política dos políticos, né? Mas você tem a política da cidadania. E eu acho que quando a gente fala dessa desconfiança que essa pesquisa traz, nós estamos falando de um trabalho cuidadosamente feito pela mídia, né, em especial talvez a Rede Globo, a gente possa destacar, feito até nas escolas, eu diria, né, onde vai se constituindo uma descrença, uma desconfiança do que seja a política, do que faz, do trabalho dos políticos, né? E produzindo uma ideia de que essa gente que se candidata, que se torna político, né, profissionalmente político, porque, veja, é interessante, nós na psicologia, eu trabalho na psicologia e sei que faço política na psicologia, porque não há como não pensar a saúde mental sem pensar a vida coletiva, sem procurar interferir na vida coletiva, né? Então, há uma noção de política muito estreita hoje, trabalhada pela mídia em especial, né? E ainda bem que a imprensa entra logo depois, com 82% da desconfiança na pesquisa. Mas, assim, é sempre necessário a gente ir retomando esse debate. Não adianta o embate dizer assim, não, os partidos políticos são confiáveis. Não, nós precisamos retomar a concepção de política, nós temos que fazer as críticas necessárias à forma de se fazer política, né? Eu acho que o Marco Aurélio Nogueira faz isso no livro dele, quando ele diz, tem uma política dos politiqueiros, tem uma política dos políticos que estão interessados em legislar. Muita coisa vem na minha cabeça, viu, Conde, quando você pergunta, porque, assim, quando eu trabalhei no Conselho Federal de Psicologia, eu visitava o Congresso Nacional mensalmente. Nós tínhamos um assessor, acredito que o Conselho tem até hoje um assessor parlamentar, que buscava quais são os projetos de lei que atendem, dizem respeito à psicologia. E eu visitava o Congresso Nacional. Ele fazia para mim uma agenda, eu ia em vários gabinetes, né? E me impressionava, primeiro, pela qualidade de alguns políticos, né? Há uma qualidade bastante importante, né? São políticos que sabem pensar a vida social de uma maneira ampla, que sabem pensar a sociedade em todas as suas conexões, o seu movimento, né? Mas há políticos que justificam para você com a maior cara de pau que ele está fazendo aquele projeto de lei porque a mulher dele pediu, porque aconteceu que o filho ficou doente, ele teve uma ajuda, e aí ele prometeu, se o filho, sabe, ele faz uma promessa de que se o filho sarar, ele regulamenta aquela atividade. Então, e nós não podemos deixar de reconhecer que essas pessoas são eleitas. Essas pessoas são eleitas pela população. De alguma forma, elas têm um reconhecimento, uma liderança, respondem a algum interesse, né? Agora, é preciso que a gente vá produzindo uma concepção desde as nossas escolas, né? Meu neto foi agora a Brasília, foi fazer uma visita ao Congresso Nacional, bacana, né? A escola levou para fazer uma visita ao Congresso Nacional. E eu acho que nós estamos precisando que os nossos políticos repensem sua atividade.
No 8 de janeiro também, o Bolsonaro levou umas pessoas para fazer uma visita lá no Congresso Nacional. Você se É, lembra disso? é, Essa visita é bonita. Aliás, o Congresso precisa, a Praça dos Três Poderes precisa de muito carinho, né? Acho que devia escola todo dia lá, as crianças deviam passar todo dia por lá. Olha, vou pedir licença, a Júnia Lage está dizendo aqui, Conde, a animação está no seu e-mail. Eu não tinha visto, acabei de ver e eu estou emocionado aqui porque fizeram uma animação linda para mim. Vou ter que mostrar aqui. Tem 30 vamos lá. segundos. Olha que coisa maravilhosa, gente. Não tem som, mas a imagem é fantástica. Olha só, da Pandora Studios. Vamos ver. Que bonitinho! Saudações democráticas. Olha, eu tenho, obrigado, viu? Olha, eu ganhei de presente do Alexandrino, diretor artístico do Pandora Studio. Comigo, o Marcão, é assim: a minha abertura do meu programa eu ganhei de presente. A música eu ganhei de presente. Não contratei nada. É simplesmente as pessoas. Isso que é bom o nosso coletivo, né? Tem essa relação de afeto. Tô emocionado aqui. Obrigado, viu, gente? Olha, Marcão, você quer falar, querido? A seriedade com que você trabalha, você merece. Né? É muito, muito bom, muito bom. Você vê o carinho eu tenho deles, muita né? satisfação de ter espaço aqui com você. É muito bom ter vocês. Marcos, liga o seu microfone que você desligou, querido. Opa. Eu vou passar para você, mas você quer comentar alguma coisa? Não, eu estou achando lindo o que foi feito aí de homenagem a você. Essa animação ficou ótima. Eu adoro vinheta, sou amante das vinhetas. Meu querido Marcos Ferreira, primeiro eu quero saber se está mantido a comemoração do 1º de outubro. Pelo já entendi que está mantido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa comemoração, como vai ser, onde vai ser, se as pessoas que quiserem participar, o que elas têm de fazer. E uma pergunta para você, né? Quem tem competência para interpretar a questão do marco temporal? Congresso ou STF? Isso. Não só a questão do marco temporal, a questão que foi levantada por uma pessoa que está nos acompanhando, a questão das drogas e a questão do aborto. Né? As pessoas tendem no Brasil a ser levadas para uma posição de achar que elas têm que ter a opinião de cada um que vai definir isso. Não, a opinião de cada um eu defino na hora que a gente faz eleição, quando a gente tem uma iniciativa de democracia direta. Agora, o que eu penso sobre aborto, o que a Ana pensa, o Conde pensa, cada um de nós pensa, não é a questão relevante para nós. A questão relevante é: existe aborto? Perguntar se é para apoiar ou não é para apoiar o aborto é que nem perguntar se eu gosto de Twister, lá no Tornado, no Rio Grande do Sul, se eu gosto de enchente. O que você... você gosta de enchente? Não, quem gosta de enchente? Mas é preciso tratar porque ela acontece. E o aborto acontece. E são centenas de milhares de mulheres que morrem porque não tem assistência ao aborto que elas fazem, pelas questões que elas tenham, mas existe. Então é preciso que tenha uma decisão sobre isso. E não pode depender da vontade, das opiniões dos parlamentares. Existem leis no Brasil que foram aprovadas, principalmente na Constituição Federal. Então, quem é que tem que interpretar a Constituição Federal? Quem tem essa atribuição? O STF. O STF está previsto na lei, na Constituição Federal, como o guardião da Constituição e aquele que vai dar a palavra final sobre isso. Então, não cabe criar um projeto de lei inconstitucional, já foi declarado inconstitucional pelo STF. Aí um deputado lá, um conjunto de deputados, os interessados em tirar a terra dos indígenas, criam um projeto de lei, aproveitando que conseguiram ser muitas pessoas naquelas casas legislativas, e vão, contra a Constituição, tomar decisões. Não, eles não têm que interpretar a instituição. Quem interpreta a instituição
é o STF. Ao Congresso cabe propor projetos de lei no âmbito daquilo que está permitido pela Constituição. E isto não está. O ressurgimento do marco temporal não está previsto na Constituição, não tem base constitucional. Então, eu espero mesmo que o nosso presidente Lula vete. Agora, o que é que está acontecendo? Está acontecendo um projeto que é um projeto de alguém que já não está mais elegível no Brasil, de criar dissensão entre poderes. É isso que está sendo feito. É o espírito do genocida ainda circulando no nosso meio e alimentando corações de parlamentares que precisam entender que houve uma eleição no Brasil e a maioria dos brasileiros decidiu pelo fim da truculência, pelo fim da retirada de terra indígena, que é o outro candidato, o que perdeu e agora está inelegível, ele estava dizendo que não ia ter terra para indígena. Ele estava dizendo que ia privilegiar pautas de costumes para combater aborto. Bom, mas combater aborto, todo mundo pode dizer, olha, eu não queria que tivesse, mas a legislação tem que garantir atenção às mulheres que sofram com isso. E aí a primeira questão que você levantou, Conde, domingo, às 10 da manhã, nós vamos nos encontrar em vários canais, vai ser um ato virtual, né? Então, se as pessoas que vão querer falar no evento precisam se inscrever, procurando a Ana, podia passar o contato, por favor, Ana, enquanto eu faço isso, mas talvez a Márcia esteja lá conectada, pode mandar. Só passar então, para mim que eu coloco na tela. Isso, perfeito. Aí, no caso nós vamos ter, quem quiser falar, vai entrar numa reunião de Zoom, só que o ato vai ser transmitido por vários canais. Eu vou anunciar aqui um dos canais, que é o canal, são os canais do Instituto Silvia Lane, né? Instituto Silvia Lane, Silvia Lane, né, que escreve, perfeito. Ou se procurar Psicologia e Compromisso Social também bate nesse canal. Então, ali nós vamos ter a transmissão do ato, que vai contar com falas de organizações da psicologia, possivelmente outros profissionais de outras áreas e algumas pessoas que têm proximidade com a temática indígena. Perfeito. Vai ter um link, então, que vai ser divulgado para as pessoas que quiserem estar nessa celebração. Isso. Bom, daqui a pouco alguém vai me mandar informações aqui, acho que a Ana Bock está até tentando aqui, o Instituto Silvia Lane, e eu me prontifico também a reproduzir esse evento nas minhas redes. Né? Que legal. Muito tranquilamente. Bom. A gente tinha comentado isso, aí a opção minha é trazer vocês aqui para o Giro. Aliás, eu estou pensando numa coisa aqui, viu, Ana Bock? Tudo Ana Bock e Marcos Ferreira. Vocês, eu quero fazer uma participação fixa de vocês aqui no nosso programa. O que vocês acham? Vocês topam? A Ana, ó, tá pegando no deixa eu sou o microfone da Ana aqui. Eu sou acompanhante da Ana, então se ela topar, eu já topei. Pegando no pulo aqui. Eu acho muito chique. Você consegue abrir uma janelinha para ser uma comentarista aqui? Nossa, eu acho importante porque você tem. Eu acho que está confiando demais em mim. Isso pesa um pouco sobre os meus ombros. Depois a gente conversa. Eu acho bem legal. Não, acho legal, sabe? Porque a gente terá que fazer um esforço, eu e o Marcos, para fazer sempre uma leitura daquilo que é elemento simbólico, psicológico, né? Os fatos no Brasil hoje, eles são lidos já competentemente por muitas perspectivas, né? E poucos psicólogos e psicólogas fazem a leitura da perspectiva. Então, eu acho legal que a gente... Será um esforço hercúleo, vamos chamar assim, mas acho bem legal, bem legal. Deixa eu ver o que a Márcia está aqui me respondendo. Ela não está me respondendo. Não, eu estava até com o microfone mutado aqui, mas eu vejo a seguinte perspectiva, de vocês comentarem também os temas quentes do dia, quer dizer, as questões políticas que estão acontecendo. Eu vejo que vocês estão muito sintonizados com o que está acontecendo ali no Congresso e tudo mais. Então, eu acho que pode ser muito importante aqui para o nosso público. Tudo que eu penso e faço aqui para o programa é pensando no público que a gente tem, um público que é altamente qualificado,
além de estarmos também em TV aberta aqui na TV do Trabalhador, TV tem São Paulo, então TV 247, mais a TV aberta, um grande alcance, né, de um público que é diferente, o público que assiste em TV aberta tem um perfil diferente, e a gente pode propagar melhor e estabelecer melhor os debates públicos. Eu não sei para onde eu vou agora. Ana Bock, você sabe, Marcão? Então, Marcão eu queria ir um pouquinho. Eu queria só dizer para você que tudo que a gente traz como conversa aqui com você, todos os nossos encontros, nós temos uma leitura de psicólogos sobre o que a gente está tratando, de psicólogas e psicólogos. Eu vou dar um exemplo só. Eu vou tentar ver se a minha mão aparece aqui. Vamos supor que essa mão seja o significado, o significante, o que acontece na vida. E aqui em cima, o significado que foi criado. Então, eu tenho um significante e tenho um significado, que, no caso das minhas duas mãos aqui, ó, eles ficam homogêneos, eles ficam trabalhando juntos, parecem que são muito parecidos. Mas o que acontece do ponto de vista das subjetividades? Há uma produção de deslizamento dos significantes dos significados em relação aos significantes. Quer dizer, a compreensão das coisas que vão acontecendo vai sofrendo uma deturpação, uma manipulação pelo deslizamento do significado em relação ao significante. E para nós, quando vem aqui com certa enfurecimento, às vezes a gente fala, não, mas o Congresso não pode... Não, a gente está discutindo o tipo de... Porque tem uma leitura que a gente faz sobre o tipo de manipulação de subjetividade que está acontecendo naquele assunto. Vou dar um exemplo mais. O Congresso Nacional diz assim, nós temos que enfrentar o STF porque está havendo uma invasão de atribuições. Tem coisas que são do Congresso, eles querem legislar, eles querem... Não, na verdade, eles estão invadindo a área do STF porque eles querem interpretar a Constituição. Mas há um outro exemplo muito mais forte, que é esse negócio das emendas parlamentares, das emendas de relator, o antigo orçamento secreto, são uma invasão concreta de atribuição do Executivo por parte do Legislativo. Então, se eles estão reclamando que alguém esteja invadindo as atribuições do Legislativo, a primeira coisa que eles tinham que dizer é assim, vamos acabar com as emendas legislativas, porque nós temos que fazer lei, nós não temos que administrar dinheiro. Administrar dinheiro é função do Executivo. Então, o Congresso invade... Se falar isso, eles vão ficar enlouquecidos. Pois mas é verdade, porque na verdade, além do fundo partidário, que nós queremos que exista, achamos correto, e o que existe é uma invasão. Eles usam as emendas parlamentares nas suas bases para se fortalecer eleitoralmente para a eleição seguinte. Isso não está correto, porque eles usam todo o dinheiro de todos nós e querem fazer coisas que são atribuição do Executivo. Então, essa coisa de haver ou não, o nosso esforço é sempre apontar temas nos quais esteja havendo um deslizamento, por exemplo, entre os significados em relação aos seus significantes, que ajudem a gente a entender o processo de uma forma que a gente não fique sendo enganado, que as nossas subjetividades não fiquem sendo manipuladas. O que você acabou de falar aqui é a essência do campo da linguística com o qual eu trabalhei, que é a análise do discurso, quer dizer, o deslizamento do sentido sobre o significante, né? O significado significante. Inclusive, é a interface que o Ferdinand de Saussure postulou há um século atrás. Fantástico, né? Tá totalmente interligado a questão do sentido, do discurso com a psicologia e com a psicanálise. A Márcia, nossa companheira, ela mandou aqui o Comitê contra o Marco Temporal e Mini-Reforma, @Comitê Psicologia. Isso aqui é um perfil no Instagram ou no YouTube? Espera aí, deixa eu abrir aqui Pode falar, Ana. Pelo que eu entendi, é YouTube, porque ela disse que nós ainda não temos o link, que o YouTube ainda não mandou. Então, ela está dizendo que deve ser procurado, né, no YouTube como Comitê contra o Marco Temporal e Mini-Reforma, @Comitê Psicologia. Né, perfeito. Para então, tá aqui, poder participar da festa.
Comitê Psicologia, e à medida que a informação sair também, a gente divulga aqui nas redes. Ana Bock, vou passar agora para você. Eu queria entender o seguinte, né? A questão da ação, né? Vocês vão pedir uma audiência com o Senado, com o Congresso, para debater a mini-reforma, porque, aliás, uma das críticas muito fortes com a qual eu concordo com relação à mini-reforma eleitoral, que de mini não tem nada, né? É de que não foi discutida com a sociedade. Foi uma coisa que foi feita assim rapidinho, tal, né? Interesses, inclusive de partidos da esquerda, que a gente precisa dizer, né? Com questão da anistia dessas multas, e também esse remanejo, né, desse entendimento com relação às vagas para mulheres e para pessoas negras. Como é que você está planejando isso, querida Ana Bock? Então, nós temos várias intenções, né? Uma delas, é preciso que eu te conte, que é reunir a psicologia em torno dessa questão, né? Nós já temos algumas entidades, mas nós queremos muitas entidades. Nós queremos que a psicologia se ponha nessa luta. A psicologia, e não algumas entidades, né? Nós queremos a psicologia colocada disponível e intencionada, né? Para essa luta, porque é aquela relação que fazemos. Não dá para trabalhar pela saúde mental das pessoas, né? Seja lá num consultóriozinho fechado, seja lá numa instituição, não dá para trabalhar pela saúde mental das pessoas sem que a gente trabalhe por uma sociedade democrática. Há uma relação psicologia rima com democracia, né? Porque a gente tem que pensar que só uma condição de vida adequada, uma condição de vida democrática, onde as pessoas possam ter seus pensamentos, suas ideias, debater, lutar por elas, se organizar para isso, né? Fazer seus projetos, que é possível ter saúde mental. Então, nós temos uma meta assim, com a psicologia, com essa festa, com essa reunião. A outra coisa é que nós achamos exatamente o que você está colocando. Não dá para ter uma reforma importante que vai mexer num dos aspectos centrais de um Estado democrático, né? Que é a escolha, que é o povo ter o poder tomado às suas mãos na escolha dos seus governantes, dos seus representantes, sem que se debata essa questão. Então, nós queremos pedir, sim, audiências públicas, nós estamos pedindo audiências públicas por Estado, né, que a gente faça o maior número possível de audiências públicas. Se não dá para fazer todas por todos os estados, que a gente faça algumas grandes, que a gente faça no Congresso, né, que a gente tenha audiências públicas que abram este debate, que a gente possa ter uma população que entenda o que é que está sendo reformado, porque o que está sendo reformado diz respeito à atividade que eu terei como eleitora, que eu terei como possível candidata, né? Então, a população, de uma maneira geral, está envolvida nessa mini-reforma, e não dá para tocar, assim, no subterrâneo, né? Então, nós estamos pedindo, sim. Perfeitamente. Eu estou me lembrando aqui de uma coisa muito importante, eu já vou aqui trazer para vocês, vou passar para o Marcos aqui na sequência. Olha, Fernando Bai está dizendo, Conde na bolha. Na vinheta eu fiquei na bolha, mas a bolha é um mundo, né? Depois eu vou interpretar melhor aquela vinheta lá. Doris Fernandes, estamos juntos no Psicólogos pela Democracia. Extrema-direita e neoliberalismo adoecem o país. Eu vou fazer uma pergunta para o Marcos Ferreira, mas eu tinha aqui uma outra questão também para trazer para vocês. A pergunta é o seguinte, Marcos. Aliás, chamar a atenção porque no domingo tem a eleição para os conselhos tutelares, né? Nós fizemos aqui um chamamento porque as pessoas não sabem direito, acabam não indo, e os conselhos tutelares acabam sendo capturados pelo segmento justamente o mais conservador, o que mais ameaça crianças e adolescentes. Eu queria que vocês comentassem isso também. Vou passar para o Marcos Ferreira e também juntando a seguinte pergunta, Marcos. Psicólogas e psicólogos se interessam por esse assunto, mini-reforma e marco temporal, como cidadãos ou também como estudiosos
das subjetividades. Que pergunta boa que eu fiz, hein? Fala a verdade. Então, no domingo, nós, na programação para o nosso ato público virtual, está já a insistência para que todos saiam dali e vão votar para conselheiros tutelares que respeitem o ECA. Essa é a nossa plataforma para a eleição de domingo. Pessoas que não coloquem as suas vontades, as suas opiniões à frente do ECA. O ECA é um patrimônio brasileiro que precisa ser preservado, e ele tem sido conspurcado porque as pessoas vão lá ser conselheiras tutelares e fazem aquilo que a sua igreja pensa. Quer dizer, não tem nenhum problema que lá dentro da igreja as pessoas façam o que pensam. Mas quando estão no conselho tutelar, elas precisam fazer o que o ECA determina. Então, nós precisamos fortalecer a defesa do ECA, essa é a nossa plataforma no domingo, chamar, e por coincidência, são sempre candidaturas progressistas, aquelas que apontam para a defesa do ECA, e cada um de nós precisa não só ir votar, precisa ir chamar as pessoas. Se alguém estiver assistindo aqui e for de Florianópolis, basta perguntar, a gente manda a lista dos candidatos em Florianópolis que precisam ser eleitos, com os números deles, os locais de votação. Então, nós estamos muito organizados em muitos estados, a psicologia está muito organizada fazendo essa luta. Por quê? Porque nós não estamos nesse assunto só como cidadãos. Nós somos psicólogos, somos psicólogas. Nós somos pessoas que trabalham com o tema das subjetividades. E no Brasil hoje, Conde, você ser profissional de psicologia e não ser defensor da democracia, você está fazendo um descumprimento do código de ética da profissão. O nosso código de ética ele evoluiu nos últimos anos e ele incluiu essas questões do contexto político, da defesa da democracia, da defesa dos direitos das pessoas, e como profissionais de psicologia nós dizemos assim, e da defesa do primeiro direito que todo ser humano tem que ter, que é o direito de ter direitos. Porque os direitos muitas vezes são considerados como dádivas de alguém, como concessões. Não, nós precisamos reconhecer que toda pessoa humana é sujeito de direitos. E esse primeiro direito, que tem o direito de ter direitos, precisa ser afirmado por todos nós. E nós queremos garantir isso lá no sujeito, na criança que está sendo atendida ou sendo amparada pelo Conselho Tutelar, queremos garantir isso no Congresso Nacional, com projetos de leis compatíveis com a defesa dos direitos humanos, no STF, garantindo os direitos que foram instituídos pela Constituição. Nós queremos, em toda parte, contribuir para que isso aconteça. E temos, então, a construção de discursos a partir da nossa formulação, do nosso conhecimento como psicólogas e psicólogos, para a gente poder apontar caminhos de fortalecimento da democracia e dos direitos humanos. Existe uma demanda muito grande pela psicologia no campo da política. Eu estou dizendo isso aqui porque as pessoas me cobram essa questão no chat, no bate-papo, como estão cobrando agora, porque existe um uso da psicologia. Por exemplo, as big techs usam a psicologia para vender produtos, né? É uma coisa assim abusiva. Então, eu acho que nós precisamos também discutir essa questão. Cada vez mais a psicologia precisa estar mais presente nesse debate político. Por isso que eu estou, inclusive, vislumbrando essa participação mais intensa de vocês aqui no nosso fórum, aqui no nosso debate. Ana Bock, conselhos tutelares e a importância também dessa dimensão da psicologia na sociedade, na política e na democracia. Bom, os conselhos tutelares, né, é uma conquista importante na defesa dos direitos das crianças, dos adolescentes, né? Então, acho que não temos dúvida alguma de que é preciso que a psicologia participe. A psicologia, ela tem uma
uma tradição profissional, né, de atendimento e de cuidados com crianças e adolescentes. Há muita gente na psicologia que trabalha, seja lá como psicoterapeuta de criança, seja lá como educador, seja lá, né? Nós temos uma participação, inclusive, importante na própria construção, debate e construção do ECA. Algumas psicólogas, como a Maria de Lourdes Teixeira, foram importantes na participação, na construção do ECA. Então, acho que é uma tradição da psicologia, né? E nós devemos manter aí a nossa participação, e acho importante que o Marcos destaque, né, que o eixo, o critério é o respeito ao ECA. Né? Bom, eu acho que os psicólogos e psicólogas se interessam pelos assuntos. Você sabe, Conde, não sei se a gente já contou aqui alguma vez, mas nesse programa ainda não contamos, né? Os conselhos de psicologia fizeram suas eleições, né, no ano passado, é isso? E 22, né, 2022, acho que estou certa. E eles ousaram, com problemas, né? Hoje a gente vê que foi difícil, foi complicado, mas ousaram dizer que as chapas deveriam ser montadas para a candidatura aos conselhos de psicologia com cotas. Deveriam existir, dentre os candidatos que formam um bloco, formam uma chapa, indígenas ou negros, mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, isso for colocado como um incentivo à busca dessa participação. Hoje temos que lidar com isso, temos questões colocadas, mas é importante que a gente lembre que os conselhos de psicologia hoje têm, nas suas plenárias, indígenas, o Conselho Federal de Psicologia tem indígenas na sua plenária, os conselhos regionais de psicologia têm indígenas nas suas plenárias, né? Em especial aquelas regiões onde psicólogas já trabalhavam na questão indígena, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? A gente tem aí uma participação importante, né? O Pará. Então, eu acho que assim, isso significa que a psicologia entendeu e buscou uma primeira forma, um primeiro formato, um primeiro jeito de trazer essas pessoas à participação. Né? Então, acho que a psicologia tem, sim, mostrado interesse, os conselhos, as instituições da psicologia não negarão isto. Todas elas, instituições da psicologia, têm se colocado muito ao lado, né, dessas lutas, ao lado desses assuntos. Se o conjunto dos 400 mil psicólogos e psicólogas lutam, entendem a relação psicologia com essas lutas, eu acho que nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos trabalhando ininterruptamente, as entidades de psicologia trabalham para isso. Por isso, a nossa comemoração no dia 1º de outubro, às 10 horas da manhã, né, esperando que a psicologia entenda que é como psicólogos e psicólogas que nós estamos fazendo esta comemoração, e não como cidadãos, né? Cidadãos ou cidadãs. Né? Então, acho que é legal que a gente caminhe nessa direção. Ana Bock, você está perfeita, viu? Você olha, ela é uma das poucas convidadas que, né, que olha para a câmera, fala com o público direto, às vezes está lá, monitora alguma coisa. Você está com, como é que se diz, aquelas pessoas que treinam para debate, como é que chama? Que o Lula não tinha? Aquele profissional. Um assessor, é isso? Personal, não tem um outro, Media Training. Media Training. Tá com Media Training, Ana Bock? Ela está experiente. Mas é difícil ficar olhando para a câmera, viu? Porque você se mexe aqui. É verdade. Eu, de vez em quando, o olho baixa para ver você. Mas é tão bom, é tão bacana. Olha, gente, sextou. Estamos aqui. Quero desejar para todo mundo que nos acompanhou aqui esse debate importante, cada vez que acho que cada vez será mais intenso aqui conosco, nesse coletivo, nesse momento, no Giro das 11. Agradecer a presença, o carinho de vocês, desejar um excelente fim de semana. Marcão, dá um tchau aí para a nossa turma, faz um chamamento
para a gente encerrar em grande estilo aqui. Então, queria começar agradecendo, Conde, porque você está sempre abrindo espaços para as teses que a gente está levantando, para as iniciativas. Então, para nós é muito gratificante, porque nós ficamos importantes cada vez que aparecemos aqui com você. Então, muito obrigado. E convidar todo mundo, se você é direção de alguma organização de psicologia, ou até não de psicologia, vamos lá no domingo, vamos nos encontrar às 10 da manhã. É preciso fazer contato, nós não colocamos o contato, eu acho ainda, mas assim... Tá aqui o perfil no YouTube, @ Comitê Psicologia, e vai ser transmitido pelo Silvia Lane. Também indico as pessoas, né, para acessarem o site do Silvia Lane, porque creio que vocês vão deixar ali alguma indicação, né? Sim, e ali também é possível, se você quer participar com palavra, entrar no estúdio para poder se manifestar, também no nosso site é possível você avisar isso à Márcia e a Márcia passa para nós. Então, nós vamos estar domingo de manhã, às 10, vamos começar celebrando a decisão daqueles que são competentes para analisar a Constituição Federal, que enterraram o marco temporal. E, em seguida, vamos nos preparar para dar combate a esse povo Lira e seus deputados que ficam sempre inventando coisas que tiram direitos das pessoas. Nós precisamos entender que o Centrão e o Lira são um problema, nós precisamos enfrentá-los como cidadãos e precisamos sustentar esse enfrentamento apropriando-nos do conhecimento da psicologia. Muito obrigado, Conde, um abraço para todo mundo. Querido Marcos Ferreira, super abraço para você. Ana Bock, para você um beijo, foi demais. Obrigado a todos. Eu quero beijo também, também. Um beijo para você, meu querido Marcão. Semana que vem estamos de volta com mais um giro. Bom, valeu, gente.